E foi ali que percebi que, mesmo enquanto afundávamos cada vez mais em nossa vida, estávamos sempre separadas. E fiquei pensando em como seria cair, mas ficar se segurando em alguém só para não estar sozinha. Quem vê essa capa aqui nem imagina do que esse livro trata, a potência dessa leitura. Aqui a gente vai comentar sobre o livro Nada para Ver Aqui, do escritor Kevin Wilson. E o que eu quero que você faça através dessa leitura, que você pare para refletir mesmo como tem sido as suas relações, as suas amizades, a sua relação familiar e o que você espera para sua vida. Esse livro, naturalmente, se eu fosse numa livraria, eu jamais teria pego ele. Só que quando eu recebi através da Tag Livros, quando eu era assinante, eu jamais imaginaria que, anos depois, eu teria gêmeos. E aí, esse livro chegou pra mim, esse livro não, né? Na verdade, eu resolvi fazer essa leitura e poucos dias depois, poucas semanas, na verdade, eu descobri que eu tava grávida de gêmeas. Então, nada para ver que ó, esses dois é um casalzinho, é a menina e o menino pelo nome, que é tudo esses nomes em inglês, aqui ó, é a Bessie e o Roland. E durante a leitura eu coloquei na minha cabeça que era esses menininhos assim, cabelinho roxo, tudo bonitinho assim. Oi Marcelo, oi Aline, boa noite já quase, né? Tô acelerada aqui. O que acontece? Vamos lá. Esse livro conta a história da Lilian. E ele se passa em 1995. Então, eu nasci em 92, tenho 32 anos, então a Lily estava ali na casa dos 28, 29 anos. Algo assim. E aí ela estava naquela fase da vida, super revoltada, que nada dava certo, nenhum projeto dela ia pra frente. E ela começa a contar como que foi a adolescência dela. Uma relação extremamente conturbada com a mãe. E a gente sabe que isso impacta, sim, a vida de qualquer filho, principalmente quando adulto. E aí ela conseguiu uma bolsa para estudar numa escola de ricos, basicamente, né? Então, só para entrar num processo seletivo para uma bolsa numa escola, a gente já deduz que é para classe alta. E aí ela fez amizade com a Madison, que já é uma riquinha, que tinha um perfil, assim, muito linda, a popular da escola. E em certo momento, teve uma festa, alguma coisa assim, e ela começou a usar, tava mexendo com cocaína, e a trouxa da Lilian assumiu a culpa. Assim, tinha uma paixonite pela Madison, ela assumiu a culpa e foi expulsa da escola, o que ditou todo o ritmo da vida dela. Ela era nerd, ela era bolsista nerd, e a amiga era popular, riquinha, que fazia nada, nunca tinha consequência. Só que aí, depois disso, a vida dela desenrolou. Desenrolou não, né? A vida dela complicou. E ela nunca mais conversou com a Madison. Foi tentar viver a vida dela. Não tinha dinheiro, não conseguiu terminar a faculdade. E aí, 10 anos depois, mais de 10 anos, na verdade, sem se verem, a Lilian recebe do nada uma carta da Madison. E a Madison fala assim, ó, vem aqui pra casa. Vem aqui pra casa que eu preciso da sua ajuda. A Lilian tava numa situação assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida mesmo, não sei o que eu quero da minha vida. Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Quando ela chegou na casa da Madison, a Madison continuava linda, rica, maravilhosa, era advogada, conseguiu concluir os estudos, fez faculdade e tudo. E ela casou com um político, um senador. Então ela não imaginava, assim, o que essa mulher pode precisar de mim, né? Eu tô aqui super revoltada com a vida, totalmente frustrada com as minhas escolhas, então o que ela pode esperar de mim? A Madison, ela era o segundo casamento do Roberts, do político. Vou falar o político. Do político. E ele teve os gêmeos, que estavam com 10 anos de idade. Então, o que ela precisava? Ela precisava que a Lilian cuidasse dessas crianças. A Lilian falou assim, gente, eu sou totalmente incapaz de cuidar qualquer ser vivo além de mim. Eu não consigo nem me cuidar, imagina cuidar de 2 crianças de 10 anos de idade. E ela não entendia o porquê desse pedido, porque ela.
Basicamente, a Madison tinha a Lilian como melhor amiga eternamente. E as crianças, elas, já vou direto ao ponto aqui, porque a ideia não é eu contar o livro para vocês. A ideia é a reflexão que eu tive, compartilhar com vocês, para vocês também pararem para pensar sobre os temas. A parte completa do livro eu faço dentro do grupo de leitura. Então, essas crianças, elas pegavam fogo. Literalmente. Então, do nada, elas superaqueciam e soltavam chamas, saiu chamas. Iam ficando como se fosse acendendo fósforo. Você acende, aí começa a ficar azulzinho, aí depois fica laranjada, aí depois vem o fogo. E elas não se machucavam. E como a Madison confiava muito na Lilian, ela acreditou que quem poderia manter isso em segredo e cuidar dessas crianças seria a Lilian. Dito isso, preciso voltar um pouquinho para vocês entenderem o quanto essas crianças também eram problemáticas. Assim como olha só como os ciclos se repetem nem sempre na mesma família, mas são pessoas que se conectam. Esses gêmeos, esse casal de gêmeos, quando o pai descobriu que eles faziam isso e ele tinha carreira na política, que ele precisava fazer acontecer, nada poderia ferir a imagem dele, ele acabou se separando da mãe dessas crianças e mandou elas para tudo bem longe. Nisso, a mãe, desesperada, sem saber como conduzir, né, sem como cuidar, criar dessas crianças, ela entrou em depressão e olha isso aqui. Olha o que ela fez. Uma bela tarde, ela preparou um suquinho de laranja, pegou vários comprimidos e entregou para as crianças e para ela tomar. Ela tomou e as crianças não, porque elas entendiam o que era aquilo. Elas sabiam que era um remédio e que poderia ter algum efeito colateral. E aí ela abraçou, falou, vamos pra cama, abraçou as crianças e as crianças esperaram ela dormir. O dormir, vocês sabem o que significa. Então a mãe, em depressão, se matou. E as crianças estavam ali do lado. Eram para elas terem morrido também, só que elas tiveram essa inteligência, né, de não fazer isso. Então, esse é o cenário. Então, a gente tem a Lilian, uma relação, assim, a mãe que nunca tinha um trabalho correto, tava sempre de bico em bico, relacionamentos conturbados com homens, assim, várias vezes, colocando a própria Alison em risco, relacionamentos, assim, de até ter relações perto da filha, o que é um absurdo, que é abominável. Então, ela não tinha essa referência de lar. E aí a gente vem para esse lado que os gêmeos, eles foram abandonados afetivamente por esse pai, mas nada faltou no cunho financeiro. Beleza, explicado isso, eu quero trazer algumas citações que a gente para fazer a reflexão, tá? Sobre a combustão, né? Sobre essa questão das crianças pegarem fogo, eu já quero deixar claro que não é algo místico, que não é uma ficção científica, que não é um livro que você fala assim, lá vem estranho, menino pegar fogo. Não. Aqui, eles passam até por um médico muito idoso já, e aí ele comenta que isso poderia ser cetose. Uma cetose fora do normal, porque a cetose é um processo metabólico que acontece no nosso corpo naturalmente, né? Então, se a gente não tem o nível de glicose suficiente para produzir a energia que a gente precisa para viver, o corpo começa a queimar gordura. Então, ele acreditava que o que acontecia com essas crianças era isso. O corpo delas o processo de cetose não acontecia da forma normal e era no nível de exalar pelo corpo esse calor, esse fogo. Então, superado esse ponto, eles são crianças normais, não tem nada de diabo, Deus, inferno, céu aqui não, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu já pegar aqui o que me faz pensar. Os tópicos. Acho que eu separei só 4. Eu queria ter colocado bonitinho no papel, mas não deu tempo, porque eu tive outra reunião antes. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Deixa eu pegar aqui.
Na hora a gente marca, dobra a página, porque fala assim, não, vou achar fácil. Mas não acha. Achei. Então vamos pela ordem. Eu vou fazer os comentários pela ordem do livro, tá? Então vamos lá. Primeiro comentário que eu quero fazer. Aqui a gente já vai pro lado da maternidade. Mas o ponto que a gente pode fazer é o ato de cuidar. E o cuidar, ele tá muito vinculado à mulher, né? Que a mulher tem esse perfil cuidador. Então, cuida de pessoas, cuida de projetos, cuida de tudo. Então, aqui, quando ela já tá no furacão cuidando dessas crianças, tentando entender como cuidar das crianças, ela que não foi cuidada, ela fala a seguinte frase: talvez criar filhos fosse só dar a eles as coisas que você mais amava no mundo e esperar que eles as amassem também. Então, enquanto ela estava... Isso é muito parecido com a maternidade, com a paternidade. É impossível você ter um filho e não questionar você como filho. O que te faltou? Ou o que você teve demais e quer repetir, o que você não quer repetir com seu filho. Então, na hora que ela fala assim, talvez criar filhos fosse só dar a eles as coisas que você mais amava no mundo e esperar que eles amassem também. É uma via de mão dupla. Por quê? Nós que temos filhos, se você tiver filho, você vai entender. Se você tiver um sobrinho muito querido em casa, o irmão mais novo, você vai entender. A gente acredita que o que a gente ama, que o que a gente gosta muito, o que foi incrível pra gente como indivíduo, se a gente replicar para esses seres, eles também vão amar, eles também vão gostar, eles também vão saber apreciar aquilo. Só que isso é um perigo, porque a partir do momento que a gente faz isso, nós como responsáveis por esses seres, a gente se esquece de que eles são diferentes. Eu amo uma coisa, mas eles não podem não amar, meu filho pode não amar. E nessa insistência, talvez pra gente colocar o que a gente ama, exemplo básico. Eu visto meus filhos de acordo com o que eu gosto. Eu vou numa loja, eu compro a roupinha, falo, eu achei linda, eu amei. O fulaninho vai ficar lindo, as fulaninhas vão ficar incríveis com essas roupas. Mas pode ser que na primeira negativa que o meu filho der em relação à roupa que eu escolhi, isso me incomode. Eu falo assim, como assim? Mas eu amo isso, eu amei esse estilo. E aí é o problema, porque pode ser que se eu não preparo meu filho para ele falar que não gosta, que não combina com o estilo dele, ele vai crescendo apenas com uma falsa identidade. Vai ser basicamente o que repliquei para ele. Ele vai viver o que eu apliquei para ele, ele vai replicar. Entende? Então a gente tem sempre sim, a gente tem que querer que os nossos filhos vivam do bom e do melhor de acordo com as nossas experiências. Mas não podemos nos esquecer que eles são seres individuais, com vontades únicas e vão viver experiências únicas, tá? Então, essa foi a primeira reflexão que eu fiz. A segunda, já um pouquinho mais pra frente, deixa eu achar a página dobrada. Aqui em Gramado eu não tenho, em Canela, né? Eu ainda não tenho minhas coisinhas de papelaria igual eu tenho lá em Goiânia, mas eu vou improvisando, vai dar certo. Não foi isso, peraí. Essa é outra, depois. Achei. Um ponto que eu fiquei assim, caramba, em terra de rede social, em terra de Instagram hoje, o que mais tem me incomodado é o julgamento da vida do outro apenas por uma ótica, a ótica da pessoa que tá julgando. Escuta essa frase. Isso aqui é a Lilian, já tentando entender essa vida, porque eles moravam numa casa enorme, né? Já tinham pra lá, já tinham pra cá, motorista. Você respirava, a comida chegava, você pensava num prato de comida, chegava. Então ela começa a julgar muito a Madison pela vida que ela tem. E aí ela fala assim: eu não sei o que eu queria. Acho que eu queria que Madison fosse um pouco mais como eu e um pouco menos o tipo de pessoa que era preciso ser para viver naquele tipo de riqueza.
E ainda assim, ali estava eu, vivendo naquela propriedade, com minha conta bancária recheada, não tendo que gastar nem 10 centavos enquanto andavam por aí. Essa era a minha vida. Uma boa parte dela. Odiar outras pessoas e depois me odiar por não ser melhor do que elas. A gente vê muito isso aqui. Eu vou repetir essa frase. A Ellen entrou, eu vou repetir para ela ouvir. Vou repetir aqui. Isso aqui é o que a gente vê muito hoje nesse perfil, nas redes sociais. Nesse perfil não, nessa rede social chamada Instagram. Essa era a minha vida. Uma boa parte dela. Odiar outras pessoas e depois me odiar por não ser melhor do que elas. Eu fico vendo tanta militância, tanta bandeira sendo levantada, esquerda, direita, centro, e agora a gente vai ver mais isso ainda nessa ano eleitoral, que eu fico assim, quanta hipocrisia. Você realmente, vou pegar como exemplo a advocacia. Então eu vejo muitos advogados, talvez em início de carreira, ou que já estão há mais tempo atuando, mas que não conseguiram chegar no sucesso esperado de acordo com ele, que o sucesso para cada um é diferente, né? A métrica é diferente para cada um. E aí, falando mal de outros colegas, falando mal do conteúdo de outros colegas, falando mal da roupa que o outro colega usa. Só que claramente é uma frustração. Você não tá julgando só porque você não sabe a capacidade técnica ali desse colega. Você não sabe verdadeiramente como que tá, né? O sucesso ali, a conta bancária, quantos clientes tem, mas a sua percepção de você não conseguiu chegar onde possivelmente esse colega chegou, mas você tá ali falando mal das escolhas dele. Então, a gente viu muito isso agora no Sul. É um absurdo, aqui, né, no Rio Grande do Sul, durante as enchentes. É um absurdo, tanta gente com tanto dinheiro, se tal blogueiro famoso enviasse X milhões já resolvia tanto. Tá, mas o que você fez? Você só tá aqui julgando o que o outro tá fazendo ou é uma revolta sua por não ter o mínimo de condição de fazer ou de fazer com o que você já tem? Então, eu levei essa frase para esse sentido, de refletir, que é uma questão de classe, né? Que é uma questão de desigualdade social. Então, a gente já passa por um pouco de maternidade, a gente passa por reflexão de desigualdade social. Então, os livros, né, eles nos fazem, independente do gênero, independente do enredo, a gente consegue, sim, trazer para o nosso dia a dia reflexões. Não é só entretenimento, né? E aí, terceira frase que eu separei. Aqui, a gente já vai pro lado do desenvolvimento pessoal. Eu falei assim, gente, eu queria estampar essa frase na bio do meu Instagram. Aqui, ó. Que me revolta. É o terceiro tópico. Você age como se fosse superior e como se o mundo todo devesse algo a você, porque as coisas foram duras na sua vida. E você julga loucamente as pessoas. Então, isso aqui faz um complemento com essa questão da classe. E aí, qual foi o raciocínio que eu fiz? Então, se você tá me ouvindo aqui, conversa comigo para eu ver que eu não tô falando sozinha. Não me coloquem de doida. A gente tende... Eu já fiz muito isso. Então, haja terapia para eu entender que esse não é o caminho saudável para mim. Eu tinha muito... pouco, na verdade, de ficar assim, nossa, minha relação com meu pai podia ter sido diferente, minha relação com minha mãe podia ter sido diferente, eles tinham que ter me poupado de mais coisas, eles tinham que ter focado em mim, não só meus pais, mas o núcleo familiar que eu vivia, tinha que cuidar da minha infância, Oi? Boa tarde, mãe. Bafinho. Tá bom. Agorinha mamãe vai. Mãe, Oi. a gente pode levar. Levar onde? Pra cá. Tá bom. Agorinha eu vejo. Então, chegou em casa. Então, deixa eu só voltar. Voltei o raciocínio.
Então, a gente tende a colocar as coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas e usar isso como fragilidade, usar isso como justificativa para a gente não agir, como justificativa para os nossos fracassos. Já parou pra pensar nisso? Eu não consegui tal coisa porque faltou isso. Ou eu fiz de tal jeito porque tal pessoa falou isso. Então, quando a gente passa a assumir a nossa trajetória, as coisas boas e ruins, como impulsionadores para a vida que a gente tem hoje, para de lamentar. Não é fácil, lógico que não. Se dependendo do dia, dá vontade de chegar aqui e chorar as pitangas, pedir ajuda para um monte de coisa. Só que vai resolver eu ficar lamentando? Vai resolver eu ficar lamuriando? Então é muito fácil a gente usar isso contra a gente mesmo, sabe? E passar a julgar o outro. A gente não consegue sair dessa situação e passa a julgar o colega que conseguiu, fez diferente. E aí é onde a gente começa a se frustrar nas nossas relações pessoais. Então fica essa reflexão de você pegar os traumas da sua vida e usar isso como, não, é isso que me trouxe aqui. Se hoje eu sou uma mulher mais decidida, se hoje eu sou uma mulher com mais clareza sobre o que eu quero, se hoje eu sou uma mãe ótima, que eu me considero uma mãe incrível, foi exatamente por eu ter tido uma infância extremamente problemática. Foi por eu ter tido, hoje ainda, agora como mãe, ter que lidar com coisas que me aconteceram, assim, que eu nem imaginava que seriam gatilhos. Mas isso me transformou numa mulher melhor, isso me transforma numa profissional melhor. Então, vamos pegar as coisas, as merdas que acontecem na nossa vida e tirar proveito. Porque trem ruim tá pra acontecer sempre, né? Oi, Amanda. Todo mundo entrando. Aqui, acho que agora já é o quarto, né? Não é pra ser um encontro demorado, não. Deixa eu achar aqui. Então, a gente já passou por 3 citações. Eu vou pra quarta. Deixa eu abrir. Pra quem tá entrando agora, a gente tá conversando sobre o livro Nada para Ver Aqui. Tá, achei. É que eu dobrei assim, ó. Eu vou amanhã comprar os meus post-its, tá? Não precisem ficar bravos. Achei. Achei não, essa é outra coisa que eu vou mostrar nos stories. Uma foto que tem relação com o livro. Ok. Aí aqui é o livro, a citação que eu li no início da live. Aqui ela tá falando da relação com a mãe dela. Por quê? Quando ela já tá amando as crianças, acontece do Roberts, o senador, ele virar primeiro-ministro. E nisso dele virar primeiro-ministro, ele simplesmente, quando tá lá fazendo comício para a coroação dele, o que acontece? O Timothy, que é o filho mais novo do casamento com a Madison, de repente, para a alegria dos gêmeos, esse menino começa a pegar fogo no palco. Isso aqui, eu comecei a rir na hora do livro, e não era um momento de risos, mas logo depois eu vi que os gêmeos também estavam rindo. Por quê? Eles achavam que só eles eram assim no mundo, que eles eram os excluídos, os problemáticos. Aqui a gente tá falando de crianças de 10 anos, mas que facilmente a gente daria uma mentalidade de 15, 16 anos. E aí, quando eles veem o irmão perfeitinho, o irmão que ele sim era o filho querido, estar pegando fogo no palco, bem no ato da coroação, que era o que todo mundo queria evitar que acontecesse com os gêmeos, eles sentem o pertencimento. Eles passam a entender o que é pertencer a algo, não serem sozinhos no mundo. Então, ali naquele momento, tudo muda. Porque começa a gente falar de empatia. A gente começa a parar os julgamentos. Por isso que o livro traz tanta reflexão sobre os julgamentos. Porque a partir do momento que a Madison vê o filho dela como um reflexo dos irmãos mais velhos, ela muda completamente. Ela quer cuidar das crianças, ela quer oferecer o melhor para essas crianças. Porque se ela insiste em tirar os gêmeos, ela também teria que permitir que tirassem o filho dela de perto dela. Então, na hora que o pai tenta falar assim, não, agora os 3 vão para longe. Nada pode ferrar aqui com a minha candidatura.
que acontece? Ela fala, não, isso não vai acontecer não, com o meu filho não. E aí muda, porque nesse momento ela permite que a Lilian fuja com os gêmeos, e nessa fuga ela já tá ali se entendendo como mãe, né? A Lilian tá se entendendo como mãe dessas crianças, e ela quer protegê-los ao máximo. E aí tem um momento quando ela chega na casa, porque ela não sabe pra onde vai. Ela tá com dinheiro, porque ela recebeu um salário, né, como cuidadora dessas crianças, mas ela chega sem saber pra onde vai. Então ela volta pra casa dela. Ela volta pra casa que a mãe, que não era uma mãe verdadeira pra ela. E aí ela fala assim, quando elas se encontram e não tem uma conversa, não tem nada, é como se nada tivesse acontecido, ela fala assim, e foi ali que eu percebi que, mesmo enquanto afundávamos cada vez mais em nossa vida, estávamos sempre separadas. E fiquei pensando em como seria criar, mas ficar-se... Não. E fiquei pensando em como seria cair, mas ficar se segurando em alguém só para não estar sozinha. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? A gente insiste em relações fracassadas. A gente insiste num relacionamento com um parceiro, parceira, que você já não tá feliz, mas você tá com medo ali de ficar sozinha. Ou então, você insiste numa relação profissional por medo de não dar conta de tocar sozinha. Mas aqui eu falo de uma relação profissional que já tá, assim, tirando seu sono, estressando. Você não tá mais nem com gosto de fazer o que você tá fazendo. Entende? Então, a gente tem que refletir até onde eu tô me diminuindo pra me caber. E pra outra pessoa ficar confortável nesse espaço. E aqui ela traz isso. Que fiquei pensando em como seria cair, mas ficar se segurando em alguém só para não estar sozinho. Isso é triste. É lamentável uma pessoa hoje, um adulto hoje, se ver nessa situação. E não buscar uma saída, não buscar uma fuga. E o que eu tento diariamente, principalmente aqui nas redes sociais, é tirar a venda de muitas mulheres para relacionamentos ruins, relacionamentos com amizade, relacionamento com a profissão, com a família, né? Porque aqui quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não fala só de homem e mulher, não, tá? A gente fala de pai, irmão, tia, avó, tá tudo no mesmo pacote. E já caminhando aqui para o fim, uma situaçãozinha, eu vou trazer algo muito pessoal. Quando ela fala assim, ó. Quando a Madison liga pra ela, depois que ela fugiu, ela fica com medo de encontrar ela e as crianças e ela ficar sem as crianças. Inventei de tomar whey, só que esse whey é vegano. É menos ruim do que o whey normal, assim, né? Eu tenho 1 hora que esse trem tá aqui, peraí. É bom. Só um minutinho. Tá. Tá pra esperar 10 minutinhos? 10 minutinhos. Meu filho já vai sair, eu quero ver ele antes, vai. Que prestem atenção nessa parte. Eu vou falar isso uma vez. Isso aqui vai ficar registrado, mas eu não quero ter que... Ou talvez eu repita em outra situação. Mas vamos lá. Quando ela resolve cuidar das crianças, a Madison liga pra ela e fala, Lilian, eu não quero as crianças, mas eu quero que elas fiquem bem. Você pode cuidar delas? Ela, tá, eu vou cuidar dessas crianças. Presta atenção nisso aqui. Ela desligou o telefone, ela falou, ok, vou cuidar dos gêmeos. E aí, isso aqui, gente, foi o que eu pensei quando eu engravidei. Quando eu descobri a gravidez de gêmeos. Se eu tivesse escrito isso aqui, não teria encaixado tanto com o que eu tava sentindo na hora. Ó. E agora? Adeus, eu falei, e desliguei o telefone. E agora? Como dizer isto? Como dizer isto de forma que seja compreendido? Talvez não exista um jeito de dizer. Eu estava feliz. Eu estava feliz que Bessie e Roland seriam meus. Mas você consegue me compreender? Eu estava triste. Estava triste porque eu não tinha certeza de que os queria. Eles tinham aparecido como mágica, mas eu não era mágica. E eu sabia que ter 2 crianças seria difícil, me deixaria triste. E alguma coisa estava chegando ao fim. Mesmo que tivesse sido péssima, minha vida estava chegando ao fim.
E eu sentia como se não fosse mais minha vida, era de outra pessoa. E eu tinha decidido que viveria dentro dela para ver se ninguém notava. E talvez ela se tornasse minha. Talvez eu a amasse. Isso aconteceu muito comigo. E aconteceu esse sentimento de eu tô feliz, eu tô grávida de gêmeos, assim, é uma bênção dupla. Mas eu tava triste por mim. Porque na minha cabeça, eu tava feliz que eu ia ter mais duas crianças, eu tava feliz que eu ia ter a família grande que eu sempre quis, que meu filho ia ter irmãos, coisa que eu sempre quis ter pareado, né? Idade próximas. Mas eu tava muito triste por mim. Eu ficava assim, gente, acabei de montar a estrutura física do meu escritório. Minha vida acabou. E essa vida que até então poderia estar acomodada, ou eu não podia estar vendo tanto encanto, caiu, eu tirei a venda de que ela era minha, mas eu amava essa vida. Entendem? Assim, o quanto é complicado isso, porque quando uma mulher engravida, naturalmente você espera que toda mulher solte fogos. Então as pessoas chegavam em mim, parabéns, você tá grávida de gêmeos, né? Nossa, que incrível. Eu só ficava assim, obrigada. Mas no fundo, eu tava com muito medo de como eu reagiria. Então quando ela fala isso, que assim, como dizer isso de forma que seja compreendida? Não tinha com quem eu conversar sobre isso. Talvez não exista um jeito de dizer, eu estava feliz. Eu estava feliz por esses bebês, mas eu estava triste por mim. Porque como eu já tinha uma experiência com a maternidade, eu sei de toda a entrega. Então, de repente, que eu tinha eu teria 3 crianças em casa. Teria 3 crianças. É surreal, gente. Hoje é completamente diferente. Quando uma pessoa chega em mim e fala assim, nossa, Deus me livre de ter 3 meninos, Deus me livre de gêmeos. Falei, Deus te livre, por quê? É uma bênção que não é pra poucas, não. Tem que ser muito abençoado, tem que ser muito queridinho de Deus pra você ter 2 bênçãos dessas. Falei assim, não imagino minha vida hoje de outra forma que não seja mãe de gêmeos e mãe do Theo e o balaio todo que é aqui em casa. Vocês viram que eu já tive que parar 2 vezes, né? Porque já entraram aqui, enfim. Essa é a agitação que eu gosto. E ela encara. Ela fala assim, não, então tá, vou cuidar, vou amar essas crianças mais que tudo. E já na última página, quando ela conta para os gêmeos que vai ficar com eles, que eles não vão precisar continuar fugindo, que até então ela tinha muito receio de quando as crianças fossem pegar fogo, fossem entrar em combustão, e aí ela se afastava ou deixava eles pegarem fogo pra lá. Ela demonstrava insegurança. Então, aí acontece o seguinte, quando... Aqui, quer ver? A Bessie pergunta, você quer a gente? O quê? Meu coração parou. Eu quis dizer sim imediatamente, mas era inquietante o jeito como ela estava me olhando. Sim, eu quero os 2, quero cuidar de vocês. E ela não sorriu. Não disse uma palavra sequer. Ela só ficou olhando para mim. Eu vi a pele dela ficando vermelha, manchada. Eu conseguia sentir o calor saindo dela. Sabia que se ela pegasse fogo, eu a puxaria para perto de mim. E deixaria acontecer. Mas ela não pegou fogo. A pele empalideceu, ela inspirou. Aí a Bessie disse, você quer a gente de verdade. Sim, quer mesmo. Por quê? Durante todo esse ano, esse verão, né, que eles passaram juntos, como eu comentei, quando eles iam entrar em combustão, ela se afastava, ficava com medo de talvez pegar fogo na casa, queimar ela e tudo. E nesse momento, quando ela simplesmente ficou ali, ela viu que a Bessie estava ia pegar fogo, ia soltar chamas. Ela tava ali, ela ficou ali, ficou só olhando. E se tivesse que abraçar, pegar pra parar esse fogo, ou simplesmente esperar, ela ia fazer isso. E a Bessie percebeu. E aí ela fala assim, Bessie tinha acreditado em mim. Ela sabia que eu os queria, que eu sempre cuidaria deles. E então decidi acreditar nela. Decidi que era verdade. Era um pequeno fogo. E eu o segurei. Ele me manteria quente e nunca se apagaria.
que isso aqui fica de reflexão pra gente? Quando a gente verdadeiramente aceita as pessoas como elas são, e aqui eu tô falando de aceitar as pessoas com suas peculiaridades, com suas características únicas. Eu não tô falando da gente aceitar pessoas com traços abusivos, com defeitos, assim, comportamentais que afetam a nossa vida. Então, quando ela simplesmente aceitou as crianças como elas são, e entendeu que muitas vezes elas explodiam por insatisfação, por chateação, eles começaram a viver bem. Eles se sentiam amados, eles estavam bem, cada um entendendo que cada um é único, né? Então eu gostei muito dessa leitura. Me surpreendi muito positivamente, por mais que seja uma ficção. Não gosto de... Nossa, olha. Não gosto de... Essa ficção mais fantasiosa, né? Eu sou mais do gênero... Gosto de thrillers, gosto de ficção jurídica, gosto de romances com personagens complexos, mas não assim, com essa coisa, de repente a criança pegou fogo, né? Mas como teve essa explicação da cetose, continuei dando atenção. E aí, então, quero que vocês reflitam sobre esses pontos. Revisem se você chegou durante esse encontro aqui. Assista desde o começo, é rapidinho. E caso você goste, né, do que a gente tá fazendo aqui nessa live, me conta, coloca nos comentários, dê sua opinião. Dentro do meu grupo de leituras livres, a gente faz uma análise completa das leituras, né? A gente passa por todos os personagens, a gente passa... Porque, assim, quando a gente tá num grupo, cada um tem uma opinião. Uma mesma frase, se você coloca 10 pessoas ali, 10 mulheres ali, cada uma vai ter uma visão de acordo com a experiência pessoal. Então, isso é incrível. Seria muito bom se mais outras pessoas que tivessem lido estivessem aqui comentando. E se quiser indicar algum livro para eu estar trazendo algum resumo, tem um monte aqui que eu tenho certeza que a maioria vocês já viram por aí ou vão querer ler e quiser perguntar minha opinião, tô aqui para isso. Qualquer coisa, estou no direct, pode deixar comentários aqui na live, pode deixar comentários em outros posts, que eu te vejo, tá? Eu que cuido de toda essa interação aqui com vocês. Então, muito obrigada. Tô acenando aqui para todo mundo que foi entrando por agora, pra vocês assistirem a live na íntegra, tá? Eu vou deixar essa live salva. Quando é livro dentro do grupo de leitura, eu não deixo a live salva, porque eu salvo dentro da plataforma. E aí, se você quiser tudo separadinho, tudo organizadinho, é dentro da plataforma, tá? Esse livro aqui, ele não estava dentro do grupo, por isso que eu trouxe essa análise e vou deixar salva. Então é isso, muito obrigada. Eu volto em breve, vou separar mais alguns livros aqui pra ter esse momento com vocês. Agora deixo ele, as gêmeas dormiram, deixo eu acudir o rapazinho que tá ali me esperando. Boa noite, obrigada pelo tempo de vocês.